o tema que eu selecionei hoje, né, é sobre circunstâncias, né? Eu vou precisar, Maria Fátima também aí entrando, então eu vou precisar explicar para vocês o que é circunstância, né? O que eu chamo de circunstância, né? Talvez para você saiba o que significa, mas não saiba explicar. E o tema que eu escolhi foi o seguinte: olha, faça tudo o que você pode a partir das suas circunstâncias e não apesar delas, né? Esse tema é um tema bastante importante, né, para que nós possamos entender alguns dos nossos movimentos, né? Talvez não, tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Então é o seguinte, olha, primeiro, o que é circunstância? Veja só, você tem aí sua vida, né? E desde o dia que você nasceu aconteceram coisas na sua vida, né? Você tem uma biografia, né? Você tem uma história desde o dia que você nasceu até aqui, né? E se a gente for olhar para trás, né? Desde o dia que nós nascemos aconteceram uma série de coisas, né? Coisas que nós escolhemos e coisas que nós não escolhemos. Por exemplo, você não escolheu o local onde você nasceu, mas o fato é que você nasceu naquele lugar. Depois que esse fato acontece, ou seja, você nasceu, um exemplo, como eu, né? Vou usar o meu exemplo. Eu nasci em Rondônia, na cidade de Ariquemes, né? Opa, peraí, né? Nasci lá em Ariquemes, agora isso passou a ser uma circunstância minha. Pelo resto da vida, né? Lógico que eu não posso mudar isso que aconteceu, né? Se alguém me perguntar onde você nasceu, eu nasci em Ariquemes. Se alguém me perguntar hoje, onde você mora? Eu moro em Jauru. Então, ou seja, esse fato, né? Isso que me aconteceu passou a ser uma circunstância minha, não é? Por exemplo, eu sou filho da minha mãe e do meu pai, né? Por exemplo, né? Vou usar mais uma vez o meu exemplo aqui. Eu não conheço o meu pai, mas eu conheço a minha mãe, né? Essa é a minha circunstância, isso aconteceu, né? Essas coisas aqui, alguns exemplos que eu estou dando para vocês. Por exemplo, você não escolheu sua mãe, você não pôde escolher o seu nome, você não pôde escolher a cidade onde você nasceu, a tua primeira escolinha não foi você que nasceu, a creche, enfim, não é? Por quê? Porque você era criancinha e você não podia escolher essas coisas e escolhas foram feitas no seu lugar por adultos que cuidavam de você até antes mesmo de você ter nascido. Então é o seguinte, a sua circunstância era essa. Olha só, até o fato de você ser criança naquele momento é uma circunstância sua. Que circunstância era essa? Você não podia decidir por si mesma. Então essa é uma circunstância. Você de alguma forma, né, olha para o mundo e vê que você não consegue fazer muita coisa, né? E essas coisas que te colocam em um lugar é o que a gente chama de circunstâncias, né? Tudo que te aconteceu agora faz parte das suas circunstâncias, né? E é isso que acontece, né? Nós temos uma série de circunstâncias dentro da gente que aconteceram através dos fatos e acontecimentos, escolhas nossas, escolhas dos nossos pais ou de quem cuidou de nós, que nos colocou aqui. Essa que é a coisa, né? E a gente sabe que daqui para frente, eu só estou analisando daqui para trás, também vão ocorrer situações, não é? Por exemplo, a pandemia, o coronavírus. A gente não imaginava que isso fosse acontecer, ninguém poderia prever uma coisa dessa, mas o fato é que aconteceu. Se aconteceu, você percebe que esse acontecimento ele altera algumas coisas, as nossas possibilidades de ação. Por assim dizer, elas nos limitam, mas aí a gente vai entender também essa questão da limitação. De alguma forma, as circunstâncias, essas coisas que acontecem e que faz parte, né? Agora, por exemplo, o coronavírus é uma realidade, né? A gente tem que lidar com eles. E aqui que entra o tema da live. Eu devo fazer algo a partir dessa circunstância e não apesar dessa circunstância, não é? Se aconteceu, já faz parte de mim, né? Respingou em mim, isso tem a ver comigo, né? Algumas coisas podem acontecer, mas não respingam em mim, né? Não é minha circunstância, mas é a circunstância de alguém. Por exemplo, o meu vizinho, né, acabou de se casar lá com a esposa, né? E eles vão ter um filho. A circunstância deles mudaram totalmente de vida. A forma com que eles vão cuidar da vida deles agora mudou totalmente. Só que é o seguinte, isso aí não respinga em mim. Não tem nada a ver com a paçoca. A não ser se o bebezinho dele começar, né, a chorar de madrugada, né? E aí eu ouvi, porque é meu vizinho, tá? Mas isso também pra mim não quer dizer nada, né? Isso não altera em nada a minha vida, é isso que eu quis explicar para vocês, né? Mas tem coisas que acontecem e isso respinga em todo mundo. Talvez respingue um problema da sua cidade, como na minha cidade tem problema de falta de água, né? Então quer dizer que é o seguinte, olha, é uma circunstância nova. É uma circunstância nova que está acontecendo comigo, está aparecendo aqui na minha frente, na minha vida. Agora aqui que a gente tem que fazer uma pergunta. Eu faço algo a partir dessa circunstância ou apesar das circunstâncias eu até que faço alguma coisa? Você está entendendo?
o que nós temos que fazer aqui, pessoal? Nós temos que botar um olhar para as circunstâncias, e é isso que trava muita gente. As pessoas começam a perceber, né, de alguma forma, que as circunstâncias, as coisas que vão acontecendo e as circunstâncias vão mudando, elas botam a culpa, né, na falta de progresso na vida delas por conta das circunstâncias. Elas olham para as circunstâncias e veem elas como inimigas, como coisas ali que estão impedindo elas de avançarem. E aqui que entra o tema da live. Peraí, eu tenho que fazer alguma coisa a partir dessa circunstância. Tudo bem, beleza, aconteceu, ok. Né, eu podia ter impedido isso? Algumas coisas até dá, mas no limite, né, a gente não controla as coisas que acontecem. Elas simplesmente acontecem, não é verdade? Eu não controlo se eu vou chegar lá em casa agora. Eu tenho 2 crianças, 2 filhos lá, né? Tenho um de 1 ano e 10 meses, o outro de 8 meses, praticamente 2 bebês, né? Um de colo, o outro já está andando. Eu não controlo se eu vou chegar lá e vou topar os 2 com a fralda, né, toda suja, cagada, e minha esposa, sei lá, com diarreia no banheiro. eu não controlo isso, mas se eu chegar lá, vocês concordam que, opa, peraí, eu não tenho o que fazer, eu tenho que trocar a fralda e eu tenho que dar um suporte aqui para minha esposa, porque ela não está bem de saúde. Você está entendendo? Então eu não posso ali chegar e reclamar, só chega em casa, essas crianças estão cagadas, ai que merda, né? Tinha que estar tudo limpo. Olha, peraí, você não controla essas coisas, não é? Se vai chover, você programou uma festa de aniversário do seu filho, de repente, pá, cai um toró d'água, né? Não sei se é assim que você chama, de repente cai uma tempestade ali, né? Atrapalhou toda a festinha. Então, ou seja, as pessoas, conforme vai olhando esses acontecimentos, essas circunstâncias, né? Elas vão começando a odiar as circunstâncias, inclusive assim, torcendo para que não aconteça nenhum tipo de situação, né, ruim, situação adversa, né, porque essas situações, né, provam a gente, ou seja, elas acontecem com a gente e exigem que a gente dê uma resposta a ela. Olha só que coisa maravilhosa, as coisas acontecem e elas nos exigem, né, uma resposta. Ela diz, olha, você vai fazer o que, meu filho? É aqui que a pergunta. Eu estou aqui, vamos imaginar que a circunstância fosse uma pessoa e ela falasse com você. Ela falasse, olha, eu estou aqui, não é? Choveu. E agora? O que você vai fazer? Qual é a melhor resposta que você dá para isso? Isso é o que eu chamo de o seguinte, agir a partir das circunstâncias. É como se você ouvisse uma voz, olha, meu filho, você vai fazer o quê? Qual é a melhor resposta? Qual é a melhor ação? Qual é a sua melhor reação, na verdade? Muitos de nós sabemos que a gente cai, não é? No movimento assim, negando a realidade, né? Um movimento assim, de reclamar da chuva que atrapalhou a festinha, reclamar da fralda cagada porque eu queria, sei lá, chegar em casa com fome e já queria comer, estava com o estômago roncando, mas não, agora vou ter que gastar aqui, né, 10, 15 minutos trocando a fralda, talvez até tendo que dar banho nos meninos. Não adianta eu reclamar disso daí. Isso já aconteceu e isso está me chamando. Olha, meu filho, qual é a tua melhor resposta? Qual é a tua melhor reação? O que você vai fazer com isso? Haja a partir disso e não apesar disso, tá? Vou explicar a diferença para vocês aqui. A gente vê muita gente, né? Você pergunta para as pessoas, por que você não fez isso? Apesar de eu não ter dinheiro, apesar da minha rua não ter asfalto, apesar do meu vizinho ser barulhento, apesar disso, ou seja, as pessoas estão olhando para as circunstâncias, né? Como assim, como coisas negativas, como empecilhos, muralhas que estão impedindo elas de avançar, assim, olha. Parece que até assim, por conta das circunstâncias eu não posso fazer aquilo, mas apesar delas eu acabo fazendo uma coisinha ou outra. Olha, pessoal, mata esse discurso na sua mente se você tiver. Troque essa palavra, apesar da minha mãe não ser, né, sei lá, do jeito que eu queria, apesar da minha, sei lá, do meu padre não ser como eu gostaria, apesar disso eu acabo indo na missa, né, nem presto muita atenção, né, porque, olha, presta atenção, pessoal, presta atenção, olha aqui. Você tem que olhar para a vida e para as circunstâncias, né, para esses elementos e dizer o seguinte, trocar a frase, não é apesar das circunstâncias, é a partir delas. Inclusive é o seguinte, ela é o solo, as suas circunstâncias, né, elas são o solo onde você pisa. Preste atenção aqui, vamos imaginar que essa mesa é um solo, né, e aqui eu vou simbolizar uma pessoa, né, com 2 pernas. As circunstâncias é o chão que você pisa, porque tudo aconteceu com você, né? E não dá para mudar, você não pôde evitar, aquilo já aconteceu. O que você tem que fazer? Olhar para as circunstâncias e dizer, olha, vou fazer algo a partir delas, ou seja, eu vou dar a melhor resposta, não é? Aqui um exercício prático para vocês fazerem é olhar para as coisas que te acontecem, situações principalmente adversas, olhar para elas e analisar o seguinte, olha,
Beleza, eu não controlo tudo, mas o que deste problema depende só de mim? Qual é a parcela desse problema que eu controlo? Qual é a parte que me cabe? Preste atenção, pessoal. Não reclame das coisas que você não controla, mas preste atenção, olhe para o problema e recorte a parte que cabe a você, que depende somente de você. Aqui você começa a enxergar um universo de possibilidades. Agora, se você reclamar da parte do problema que não depende de você, né? Sei lá, a chuva, não depende de você chover ou não. Você vai chover forte, você vai devagar, quanto tempo vai durar. O fato é que você vai ter que arrumar uma solução para a festinha do seu filho, porque começou a chover. Você vai ter que acomodar as pessoas no espaço que você tem. E não adianta reclamar da chuva. Você entendeu? Então, voltando ao exemplo do solo, quando eu digo, você deve agir e dar o seu melhor a partir das suas circunstâncias, eu estou dizendo para você que, olha, as circunstâncias te botam em um lugar específico, tá? As pessoas acham que as circunstâncias são limitações, são barreiras. Elas são limitações. Você tem razão. Quem pensa assim tem razão. São limitações. Mas as limitações, quem disse que as limitações são ruins? As limitações são boas. Por quê? Quando aquilo acontece, ela mesma, se você prestar atenção, a própria situação, ela meio que já diz para você o que você tem que fazer. Não é? Quase que você não tem muita escolha. Você vai ter que ir lá e resolver o problema. Você está entendendo? Você vai ter que ir lá atacar o problema com as soluções que você tem, usando sua inteligência, aquilo que você já aprendeu, suas habilidades, talentos, competências. Olha só, agora que é a hora de usar essa porra toda que você tem dentro de você. Essa que é a hora. Se você não tiver problemas, que hora que você vai usar as coisas que você tem, né? Que você recebeu, sei lá, por dom ou por graça, né? Ou as coisas pelo teu esforço e pela graça. Olha, que hora que você vai usar isso, né? Suas potencialidades mesmo. É agora que é a hora. É agora que você é chamado. É agora que você é convocado. Quando as dificuldades aparecem. E elas limitam o teu campo de ação, mas isso não é ruim, é bom, porque olha só, se não tivesse essa limitação, imagina se tivesse que brotar tudo da minha cabeça, né? Eu olhar para todas as possibilidades, né? Para que eu tivesse uma ideia genial de solucionar aquele problema. Só que os problemas, eles já recortam, né? Eles já, por assim dizer, já resumem, né? As ações que você tem que fazer, a possibilidade de agir. Ele te fala, olha, por exemplo, a habilidade que eu preciso para trocar uma fralda não é a mesma que eu preciso para, sei lá, trocar um pneu de um carro. Mas naquela hora eu tenho na minha frente uma fralda cagada, não é? Então eu preciso ali me concentrar somente, né, em desenvolver uma técnica ou me esforçar, caso eu já tenha uma habilidade, em trocar aquela fralda da melhor maneira possível. Eu não preciso pensar como é que faz para trocar um pneu de um carro. Não preciso disso. Agora, olha só, aquela circunstância me limitou a eu esforçar, né, ou forçar, quer dizer, a minha inteligência a arrumar soluções para trocar fralda. Eu não preciso arrumar a solução para resolver o problema da humanidade, eu só preciso trocar a porra da fralda. Você está entendendo? Então é bom ter essas limitações e olhar para elas, o seguinte, elas te encaixando num lugar específico, né? E a seguinte, resumindo, eliminando as coisas que você não tem que pensar agora, você não precisa pensar nisso. Basta trocar a fralda. E como que troca a fralda? Olha só, minha cabeça só está trabalhando nessa solução, em achar uma solução de como trocar a melhor fralda que eu posso, ou seja, dar a melhor resposta para essa circunstância, para essa dificuldade, para essa situação que está ali na minha frente. Então, se as circunstâncias é o solo onde você pisa, toda vez que te acontece algo, né, e muda o seu conjunto de circunstâncias, você toma essa decisão de sentar a bunda nesta realidade, de sentar a bunda nessa circunstância, é aqui que você ganha força. Não sei se você está conseguindo me entender. Porque você não precisa reclamar da chuva, não precisa reclamar da fralda cagada, não precisa pensar em outra coisa. Basta você olhar para aquilo que te aconteceu e usar aqui, é uma dica que eu dou para vocês, usar uma frase de um filósofo espanhol chamado Ortega y Gasset. Já falei isso aqui mais de uma vez, não sei se você já ouviu a seguinte frase: eu sou eu e minhas circunstâncias. Se eu não salvo minhas circunstâncias, não salvo a mim. Olha só, por exemplo, eu sou empresário, eu tenho que lidar com problemas toda hora, o tempo todo. Imagina se eu for ficar reclamando de todos os problemas que me acontecem, né? Se eu for ficar aqui, né, chorando, lamentando por tudo que me acontece, negando as circunstâncias, ou seja, se não fosse a pandemia, eu estaria vendendo mais. Então, ou seja, que bosta, né, essa limitação, olha que bosta essa circunstância atual, isso é uma porcaria, é por isso que eu não estou vendendo mais, né? Eu posso ter um olhar desse jeito,
Mas se eu sento a minha bunda na realidade, né? Se eu sento a minha bunda na minha circunstância e uso essa frase do filósofo, eu sou eu e isso, eu sou eu e a pandemia, eu sou eu e a dificuldade de venda, eu sou eu e esse problema econômico no meu país ou no mundo, não sei, eu sou eu e isso. Se eu não salvo isso, não salvo a mim. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso olhar e pensar, mas eu estaria vendendo mais se não fosse a pandemia. Não, para com isso. Faz o seguinte, olha, eu sou eu e minha circunstância. Bom, a circunstância está aí, está na minha cara. Eu tenho que dar a melhor resposta agora, é agora, não é amanhã. O que eu vou fazer com isso? Eu devo agir a partir das minhas circunstâncias. Esse é o chão que eu piso, porque é assim que eu ganho força para saltar, meu Deus do céu. Você está entendendo? Quando eu olho para as minhas circunstâncias e aceito elas, sento a minha bunda no chão, eu ganho força para fazer alguma coisa, porque eu olho ela e tá bom, tem a pandemia, tá bom, as pessoas não, né, sei lá, não estão tendo dinheiro, as coisas estão caras, ok, o que eu posso fazer aqui, no meu negócio, para vender mais? Qual é a parte do problema que me cabe? Quais são as minhas possibilidades de ação? É aqui que eu devo colocar a minha inteligência, a minha atenção e o meu coração, para que eu possa agir a partir das circunstâncias e não apesar delas, tá? As circunstâncias são você, beleza? Você tem que repetir isso, eu sou eu e minhas circunstâncias. Se eu não salvo as minhas circunstâncias, não salvo a mim, eu não salvo a situação, eu não transformo essa situação. Você está entendendo? Thaís Agro, Tiago Malaco, ó, deixa eu cumprimentar algumas pessoas aqui, ó, Thaísa, André Negão, Thaís, Silverstone tá aí, eu não sei se está todo mundo aí ainda, Maria Fátima, Vitor, Thaísa, né, Thaísa está comentando, oi Paulo, ouço muitos elogios a seu respeito. Ô Thaísa, eu acho que é o seguinte, as pessoas exageram um pouco, um pouco aí, né, todos esses elogios aí às vezes são um pouco exagerados, mas o fato é que se você chegou aqui, até aqui, fica aqui, né, que aí você pode tirar sua própria conclusão, né, tem um grande objetivo aqui que é de ajudar as pessoas aqui com alguma reflexão, alguma meditação importante. E fica aqui com a gente toda terça e quinta, a gente está aqui 11h37, né, tendo esse tipo de assunto de bate-papo, né, que bom você interagir, eu te agradeço por estar aqui e por interagir, tá bom? Agradeço também por ter me elogiado, mas como eu disse, as pessoas exageram um pouco, tá? Tiago Malaco, né, tá aí também, o Tiago, forte abraço, obrigado pela presença, tá dizendo ali, ó, top. Que bom, pessoal, que o assunto aí ajudou vocês, que vocês gostaram. Então é isso, eu quero encerrar essa live então com essa mensagem, não é? Para vocês. Pessoal, ajam a partir das suas circunstâncias, não apesar delas, tá? Você é você e suas circunstâncias. Tudo que te ocorreu, bom ou mal, tudo, depende de uma decisão sua, da melhor resposta que você vai dar a tudo que te aconteceu, a tudo que vai te ocorrer. Essa melhor resposta é força, é poder. É aqui que você ganha força, quando você reconhece que está num campo limitado, né? Já dizia o apóstolo Paulo, né? Sou forte quando sou fraco. Quando reconheço as minhas limitações, eu percebo as únicas coisas que eu posso agir, entre 1000 coisas que eu poderia fazer. Eu não sou Deus, eu sou um ser humano. Então, dentro dessas circunstâncias, eu tenho pouquíssimas coisas para fazer e é aqui que eu ganho força. Eu não posso ficar, né? Ou seja, nessa pandemia, eu queria vender 100 mil, um exemplo, faturar 100 mil por mês, mas olha, do jeito que tá as coisas, né, só dá para vender 70, sei lá, 80, cara, então é nisso que eu devo me concentrar, eu devo parar de desejar coisas, né, que não são possíveis agora, e concentrar meu olho, colocar meu olho, meu coração, minha atenção total, simplesmente em o que fazer a partir do que me ocorreu, beleza, pessoal? Essa é a mensagem. Minha patroa já tá me cobrando aqui, tá dizendo, olha, os meninos estão te esperando. Eu tenho que chegar lá em casa, né? Tenho que almoçar também, então vocês também às vezes têm que almoçar. E vocês estiveram aqui comigo, né? Me ouvindo, agradeço a presença de cada um. A Thaísa, mais um comentário ali, ó, além do mais é modesto, né? Não, é a verdade mesmo, Thaísa. Se você parar para perceber, não sei se você está aí ainda, mas é o seguinte, os elogios das pessoas, assim, ó, são opiniões delas, né? Às vezes a gente não é isso tudo, e é bom a gente pensar dessa forma. Né? Eu comecei a praticar esse exercício não tem muito tempo não, tem pouco tempo, a começar a perceber que às vezes as pessoas exageram nos elogios mesmos, né? A gente não é tudo isso, a gente é alguma coisa, né? Mas não é tudo isso, então assim, a gente não se iludir demais com elogios, né? Faz bem, tá? E assim, a gente não tá
também em busca de elogios, a gente está a fim de fazer o bem e de ajudar, né? De ajudar as pessoas. Essa que é a ideia, não é? Não é modéstia não, é um exercício que eu tenho praticado e é a verdade. As pessoas exageram nos elogios. Se elas exagerarem nos elogios e você acreditar nesse exagero, isso pode acabar mal, tá? Isso pode acabar mal. A gente pode gostar disso, né? Começar a gostar disso e começar a fazer cada vez mais coisas para receber esses elogios exagerados. Isso não é bom, beleza? Forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Quinta-feira estou aqui novamente, 11h37. Essa live foi um pouco mais longa, né? Confesso que as coisas foram surgindo aqui na minha cabeça, né? Graças ao bom Deus que nos ilumina. E acontece, né, que vai saindo assuntos tendo mais desdobramentos e eu não vou economizar nisso, beleza? O que vier na cabeça vai ser dito. Beleza, pessoal? Forte abraço. Fiquem todos com Deus aí. E até quinta-feira, 11h37. Quem esteve aqui e gostou da live, avisem, né, mais pessoas, me marquem. Aí tira um print, aí se você puder tirar um print dessa live aqui, você que gostou, né? Posta lá no seu stories, me marca, convidem pessoas para estarem aqui também, todas as terças e quintas, né? Acompanhar o meu conteúdo aqui no Instagram. Como eu disse para vocês, eu paro tudo que eu estou fazendo, tem 3 empresas aí para cuidar, e eu paro para deixar essa mensagem aqui para vocês, né? Paro por quê? Porque eu estou ganhando dinheiro? Não necessariamente, né? Mas a grande motivação no meu coração é fazer também com que as pessoas avancem em suas vidas e não paralisem diante da vida, beleza? Chamem mais pessoas, convidem, comentem aqui. Eu vou subir no IGTV, você vai lá, comenta, marca algum amigo seu. Isso vai fazer com que essa mensagem chegue cada vez mais pessoas, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.